Alô você, boa noite. É um grande privilégio estar entrando aí na sua casa, tendo assim a sua participação, o seu carinho, a sua audiência. Mais um programa Você é um Missionário. Esse programa ele está sendo transmitido ao vivo aqui dos estúdios da IPP TV, no bairro Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a todos, a audiência, as palavras de incentivo e quero explicar para você que esse programa foi criado, Você é um Missionário, com dois propósitos. O primeiro propósito desse programa é conscientizar que cada crente, que cada cristão, ele é um missionário de Deus. Missionário não é só aquele que tem um chamado específico para uma missão transcultural. Missionário é todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus, todo crente, todo filho de Deus, todo servo de Deus, ele tem a missão de ganhar outras pessoas para Jesus. Então, infelizmente, às vezes a gente profissionaliza ou cria uma casta diferenciada de missionários, como se houvesse algo muito especial, separando o povo daqueles que têm uma missão. Mas veja bem, quando Jesus Cristo nos dá a grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, aquela grande comissão não é somente para os apóstolos, não é somente para os pastores e mestres, não é somente para os evangelistas, mas para todo crente, todo discípulo de Jesus deve fazer discípulo para Jesus. Aliás, é Moody que diz que você não pode ir para o céu sozinho, você tem que levar alguém com você. Você tem que evangelizar aqui, tá certo? Então, você é um missionário de Deus. Segundo propósito desse programa é motivar você aí na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, onde não existe uma igreja presbiteriana ou uma igreja que prega e ensina a palavra de Deus. Então, nós queremos que você aí, na sua cidade, por exemplo, comece um pequeno grupo de estudo bíblico, comece um projeto de plantação de uma igreja. Nós temos milhares ainda, ou centenas de municípios no Brasil que não têm uma igreja presbiteriana. Nós temos cidades grandes que têm poucas igrejas, onde a presença presbiteriana, a presença reformada, ela é insignificante diante da população e diante da necessidade da população. Então, se você compreende que você é um missionário de Deus, e você vê que aí na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, não tem uma igreja e você quer começar, nós vamos dar as ferramentas para você. Nós temos os cursos de AD, de treinamento, nós temos o material que nós podemos enviar para você, de estudo bíblico, e também Evangelho de João, tá certo? Você pode entrar em contato conosco aqui, na Junta Missionária de Pinheiros, pode falar comigo ou com o pastor Mariano, que é o executivo aqui da Junta Missionária. Tá bom? Hoje o programa vai ser um pouco diferente. Nós estamos acompanhando e nos envolvendo de forma efetiva com os nossos irmãos que estão envolvidos naquela guerra lá na Ucrânia. E eu queria iniciar o programa de hoje, nessa parte que sempre eu faço uma devocional, tentando responder uma pergunta que eu gostaria de colocar para você refletir, para você pensar, e depois você mandar suas perguntas, os seus questionamentos, tá certo? A pergunta é a seguinte, o tema é o cristão e a participação na guerra. A pergunta que eu quero fazer é, qual deve ser, ou qual é a atitude do cristão para com a guerra? Se você fosse convocado hoje pelo Exército Brasileiro, pelas autoridades do Brasil, para participar de uma guerra, qual seria a sua posição? Eu quero dizer para você que na história da humanidade, nunca, em nenhum momento da história, deixou de existir guerras. As guerras, elas fazem parte da história do homem. Nós tivemos guerras com proporções mundiais, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas nós temos guerras tribais na África, nós temos guerras
urbanas, e sempre, só para você ter uma ideia, uma das maiores indústrias do mundo são as indústrias das armas, aquelas que fabricam armas, instrumentos bélicos. Se você vai para a ONU, os 5 países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, os 5 que estão lá, que decidem tudo, inclusive a Rússia, eles são os maiores fabricantes e vendedores de armas do mundo. Do mundo. Mas voltando aqui para a nossa questão, há uma base bíblica para eu e você, nós participarmos da guerra. Esse assunto é um assunto que está no âmbito da ética cristã, da nossa responsabilidade diante do magistrado civil. E há 3 posições básicas sobre este assunto. A primeira delas é chamada de ativismo. Ativismo. O que significa isso? É sempre certo participar de guerra. Se você é convocado, se o magistrado civil o convoca, você não vai questionar o caráter daquela guerra, a motivação daquela guerra, mas você, como cidadão que está submisso ao magistrado civil, você vai participar ativamente da guerra. E o argumento que se usa, o argumento bíblico, é que o cristão deve responder à chamada do seu governo para ir à guerra. Porque Deus deu a autoridade da espada para a autoridade civil, para o magistrado civil. Quem resistir à convocação para a guerra, quem resistir o chamado à autoridade do Estado, essa pessoa está em desobediência a Deus ou resistindo o governo que foi estabelecido por Deus. Existem outros argumentos filosóficos, por exemplo, o Sócrates, o grande filósofo, ele diz que ele apresenta 5 razões para que o indivíduo obedeça ao governo, mesmo sendo um governo injusto, mesmo até o ponto de morrer. Sócrates, ele coloca 5 argumentos. O primeiro deles é que o governo é o pai do homem. Segundo, que o governo é o educador do homem. Terceiro, que o governado comprometeu-se a obedecer o seu governo. Quarto, o governo não está compelido, o governado não está compelido a permanecer sobre o seu governo. E quinta razão que Sócrates coloca é que sem governo haveria o caos social. Então, este é o argumento do ativista, né? A gente tem observado aí que existe até aquelas pessoas que se tornaram profissionais de guerra, eles são contratados, né? Eles ganham, são pagos para poder guerrear. Mas eu quero chamar a sua atenção porque existe agora a outra posição, a posição contrária ao ativismo, que é o pacifismo. Se no ativismo é sempre certo participar da guerra, para o pacifista ele diz o seguinte: nunca é certo participar de uma guerra. O pacifista, ele usa alguns argumentos, e o maior argumento que ele tenta usar, é o argumento bíblico. E ele diz o seguinte, que toda guerra baseia-se no orgulho e no ódio entre os homens e entre as nações. Tirar a vida de outra pessoa, mesmo na guerra, é contrário ao princípio bíblico que diz, não matarás. E, usando os argumentos de Jesus Cristo, né, na bem-aventurança, ele diz lá que bem-aventurados são os pacificadores. Outro argumento que os pacifistas usam, eles dizem que resistir ao mal, à força, é errado, né? Então nós devemos resistir ao mal com o bem, como está lá em Romanos capítulo 15. Outro argumento que é usado pelos pacifistas é que não há
distinção real entre aquilo que se deve fazer como cidadão particular ou como um oficial público, como agente público. Os argumentos sociais que são usados pelos pacifistas, o primeiro argumento é que a guerra é baseada no mal da ganância. Então nós estamos vendo aí essa guerra, essa invasão russa em território ucraniano, que existem motivações de interesses políticos, econômicos. A prova disso é que os países da OTAN já estabeleceram sanções econômicas, de comércio, para prejudicar, principalmente na área das finanças, das riquezas bancárias, das fortunas. Então, há interesses, por exemplo, da Rússia, né, em vender o gás para a Europa, né, e vem por aí. Então o pacifista diz, nós não devemos participar de nenhuma guerra, porque a guerra, ela brota justamente do ódio e dos interesses vis dos homens e das nações. Agora, um outro argumento que o pacifista usa, usando o argumento, ele diz assim, olha, a guerra sempre cria a guerra. Né? E isso é muito interessante porque, às vezes, as nações elas começam a guerra, mas depois elas não sabem como acabar com a guerra. Nós tivemos recentemente o abandono das forças americanas lá do Afeganistão, depois de anos de luta, e eles saíram e deixaram todo o arsenal ainda para os talibãs. E não resolveram o problema, né? E a guerra, geralmente, ela gera ódio, gera sentimento de raiva, traz muitos prejuízos para as pessoas e sempre a guerra semeia mais guerra e mais ódio. Mas eu quero encerrar. Então nós já falamos que existem cristãos que são ativistas, existem cristãos que são pacifistas, existe um terceiro tipo de cristão que eles são chamados de seletivistas. É o conceito do seletivismo. E ele diz o seguinte, né? É certo participar de algumas guerras, não de todas. Então o ativista diz, devemos participar de todas as guerras. O pacifista diz, né, não devemos participar de nenhuma guerra. O seletivista ele chega aí fazendo uma conciliação dos extremos e dizendo, é certo participar de algumas guerras. Quais são os argumentos que são usados pelos seletivistas? Primeiro, eles dizem que algumas guerras são injustas. São injustas. E as pessoas, à luz da palavra de Deus, nem sempre devem obedecer ao governo. Nós temos os exemplos de Daniel, lá no capítulo 3, nós temos o exemplo de Atos, os apóstolos, lá em 4:19, nós temos o exemplo das parteiras hebreias, que não obedeceram à lei da matança dos primogênitos estabelecida por Faraó. Então o seletivista ele diz, nem sempre obedecer à autoridade está correto. Tá certo? Eles dizem o seguinte, quando a autoridade estabelece uma guerra, e essa guerra vem de encontro aos princípios da fé, então você não deve participar como cristão. Os seletivistas, eles dizem algumas guerras são injustas, mas eles dizem também algumas guerras são justas. E talvez seja o argumento usado pelo presidente da Ucrânia, que tendo o seu território sendo invadido, eles estão resistindo daquela forma, né? Sem muita capacidade bélica, mas usando o argumento de que eles foram invadidos no seu próprio território. E segundo eles, sem uma motivação clara, sem uma motivação justa, sem nenhum argumento do ponto de vista de coerência, de racionalidade. Mas os seletivistas dizem também que algumas guerras são justas.
E eles dizem, nem sempre matar uma pessoa na guerra, isso se constitui um assassinato. E usam os argumentos justamente daquelas guerras do Antigo Testamento, né? Onde, quando você faz uma guerra contra pessoas do mal, então você está obedecendo a Deus. Você está compreendendo o que é o conceito do Estado e entendendo que é necessário fazer uma avaliação se a guerra ela é justa ou se não é injusta. Qual é a base moral que os seletivistas usam? Eles dizem o seguinte: tanto o pacifismo quanto o ativismo são fugas morais. Sustentar ou o pacifismo completo ou o ativismo total é saída moral fácil de uma posição ética difícil. Então, se nós abraçarmos o pacifismo ou o ativismo, nós estamos fugindo moralmente do assunto que é um assunto sério, que é o assunto da guerra. O segundo argumento moral que os seletivistas usam é que o mal deve ser resistido, né? É moralmente injustificável não resistir ao mal. Não resistir ao mal é um pecado de omissão. E ele diz assim, usando o texto bíblico: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, se você está no seu país, na sua nação, e vem pessoas do mal invadirem o seu país, a sua terra, a sua propriedade, você tem que reagir. Você tem que se defender. Então, eu quero deixar esse assunto, nós vamos entrar agora no debate aqui sobre o papel da igreja, qual é a missão da igreja num contexto de guerra. Nós vamos ter aqui a entrevista do nosso querido Rafael, que está lá na Espanha, e que agora no próximo dia 21, ele vai para a cidade de Cracóvia, na Polônia, levando um carregamento de alimentos, de roupa, de remédios, né, para atender os refugiados de guerra. Fala-se já em 2,5 milhões de refugiados. Só crianças, nós temos hoje, da Ucrânia, mais de 1 milhão de crianças refugiadas. Qual é o papel da igreja? Como a igreja deve agir? Se ela não está envolvida na guerra, qual deve ser a posição dos pastores ucranianos, os pastores russos que estão lá, as igrejas que estão envolvidas nesse conflito? Qual deve ser o papel nosso aqui do Brasil? Então, qual é a missão da igreja na guerra? Tá bom? Prepare as suas perguntas aí, que nós vamos ter aqui a companhia do pastor Mariano, do nosso irmão Rafael, e estarei também aqui dando os meus pitacos aqui sobre esse assunto. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Yon Klu, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV.
Olá, muito boa noite para você que está com a gente aqui na IPPTV nesta noite de terça-feira. Aqui em São Paulo está um pouquinho chuvoso. Como é que está aí na sua região? Comenta aí depois e faça perguntas para este tema que os reverendos Arivaldo Dias Casimiro, reverendo Mariano Alves Júnior vão estar aqui conversando aí com o reverendo Rafael Oliveira. Bom, eu quero também convidar a você para mandar este link deste vídeo para a sua família, para os seus amigos do WhatsApp, para que mais pessoas assistam o programa de hoje e fiquem por dentro deste tema tão relevante. É só copiar este link e enviar aí no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que todos possam assistir agora, em tempo real, a nossa programação. Nós também queremos dar aqui uma boa noite para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no YouTube. Nós temos ele, o Ricardo Reis, que está sempre ligadinho, a Glória Gomes, a Maria Santos, a Ariane Grangeiro, temos também o Otton Granado, temos também aqui o Marcelo de Oliveira, a Raquel de Paula, o Jair Barros, o Marlene, o Rivaldo e a Luciene. Muita gente participando e o nosso convite é que você também comente aí, faça perguntas, porque com certeza aí nós faremos algumas perguntas durante o programa. E também, toda terça tem sorteio, né? Então o sorteio de hoje é este combo aqui, ó. 3 livros, o Novo Testamento Explicado, do nosso pastor titular, reverendo Arivaldo Dias Casimiro, ele que escreveu com base nas suas leituras bíblicas, nas suas interpretações, e você também pode ganhar este combo. É muito simples, você precisa ir na descrição do vídeo, aí tem um link. Acessando o link você vai ter acesso a todos os campos, você vai preencher, e aí a partir disso, você também vai concorrer a este livro e vai poder ter uma leitura ótima ainda este ano. Então, para participar do sorteio, lembrando, é só acessar a descrição deste vídeo, preencher com os seus dados e aguardar que no final do programa nós vamos sortear, e quem sabe este combo com esses 3 livros pode chegar aí na sua casa, tá bem? Então participe com a gente, o tema de hoje está muito especial, muito importante, já visto o que estamos vivendo aqui no mundo, mas agora eu vou passar a palavra aí para os nossos pastores, reverendo Mariano Alves Júnior e reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Pode falar. Alô você, tudo bem? Vamos continuar aqui, o programa de hoje está muito especial, porque nós estamos tratando desse assunto da participação dos cristãos na guerra. Qual deve ser o envolvimento da igreja? Nós temos essa guerra, temos outras guerras do mundo, mas a que está chamando a atenção de todos, essa guerra lá entre os russos e os ucranianos. E eu quero chamar o Rafael para participar conosco aqui, ele vai entrar, ele está lá na região de Toledo, né, na Espanha, e ele está preparando aí um comboio para levar alimentos para os refugiados na Polônia e trazer famílias para serem refugiadas lá na Espanha. Alô, Rafael, entra no ar aí, meu filho. Isso aí, pastor, tudo bem? Boa noite, pastor Arival, boa noite, pastor Mariano, boa noite a todos que estão acompanhando aí o programa. Um prazer aí, obrigado, agradeço o convite e a oportunidade aí de participar com vocês. Coisa boa. Rafa, aproveitando aí a sua participação conosco hoje, nesse tema aí, não é? Missões num cenário de guerra, ou o papel da igreja, do cristão em cenário de guerra. Qual o efeito que aí, já onde você está, na Europa, aí, a movimentação aí na Espanha, como a igreja aí, próximo de você, está encarando, né, está se mobilizando diante desse cenário aí? O pastor já aqui comunicou a nossos telespectadores aqui a respeito do comboio, das doações que estão sendo levadas para atender os refugiados lá na fronteira, né, Polônia. Então, o que é que você pode passar para a gente de forma rápida aí? E em seguida, já vamos trabalhar aqui com o pastor Arival aquilo que a gente está conversando desde o início aqui no momento devocional introdutório. Sim, estamos aqui em Toledo, né, como o pastor Arival falou. Eu participo de uma congregação aqui pequena, uns 30 frequentadores,
E desde quando começou essa questão da guerra, a gente já ouviu aqui notícias de que pessoas viriam. Então, a esposa do pastor, Mark, que eu trabalho aqui com ele, ela é ucraniana, então a gente teve contato, informações de tudo que estava acontecendo lá dentro desde o início. O pai dela é pastor, de uma jubilado já, e ele está lá dentro da Ucrânia, e a igreja aqui, pastor Mariano, está se mobilizando de uma forma maravilhosa, abençoadora. A gente tem se unido, tem conversado entre diferentes denominações. Esse sábado eu preguei numa igreja batista romena, e eles estavam contando do trabalho que eles estão fazendo lá dentro da Romênia também, com essas pessoas que estão saindo, né, da Ucrânia. Então, a igreja aqui teve uma presença bem importante desde o início. A gente já está aqui assistindo a 23 pessoas, né, a nossa igreja bem pequenininha aqui. O culto nesse domingo, inclusive, foi traduzido, né, para o ucraniano. Tinha meio a meio, praticamente, né, de ucranianos, batistas, e a nossa igreja, né, os membros da nossa igreja. Então, faz parte agora do nosso dia a dia aqui, o contato com os ucranianos. Já. Ok. Tá, eu quero dizer que desde o princípio, né, quando começou a guerra, os primeiros dias, nós pensávamos que a guerra seria rápida, né? Mas ela já está aí com vários dias e não dando sinais que cessará, assim, de forma abrupta. Foi aí que nós começamos a ter contatos. A nossa agência, a agência presbiteriana, né, a PMT, soltou uma nota dizendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil não possui missionários trabalhando lá na Ucrânia. A Ucrânia, ela tem várias denominações lá, a mais forte, a denominação batista, e a igreja ucraniana tem cerca de 8 ou 10 igrejas, tem um seminário presbiteriano lá, e tem outras pequenas denominações, né, como a gente está ajudando, né? Desde quando surgiu a guerra, a primeira coisa que a igreja aqui de Pinheiros foi mobilizada a fazer foi orar, né? Orar pela paz mundial, orar pela paz na terra. Segunda coisa, nós canalizamos a campanha das cestas básicas, né, os valores, os recursos, para ajudarmos. E por incrível que pareça, nós passamos por cima, né, de todos esses preconceitos denominacionais. Nós fizemos contato com pastores batistas que estudaram aqui no Brasil, que falam português. Um, inclusive, está lá em Kiev, né? Ele, por causa da convocação do presidente lá da Ucrânia, ele teve que mandar os seus 2 filhos adolescentes e a sua esposa para um lugar seguro, e ele está lá, né? Está lá, trabalhando para defender o seu rebanho, defender suas ovelhas, ajudar as pessoas. Uma coisa bonita que houve aqui em Pinheiros também foram as doações. Nós enviamos aproximadamente R$100 mil para os batistas e ajudamos também os nossos irmãos presbiterianos e também ucranianos de uma denominação pequena, mas numa região pobre da Ucrânia, né, onde tem um pastor brasileiro trabalhando lá, junto com os ucranianos, uma comunidade muito bonita, com muitas crianças e jovens. Nós ajudamos também. E, se Deus quiser, nós estaremos, Rafa, mandando aí uma oferta para você também, para abençoar aí a igreja da Espanha, esses irmãos que estão lutando aí para abençoar a vida dos ucranianos, né? Então, esse tem sido aqui o nosso discurso, né, o nosso papel. A gente hoje teve a madrugada de oração, um dos pontos altos do culto foi clamar a Deus para terminar a guerra, né? Porque quando você pensa em 1 milhão de crianças refugiadas e em 2,5 milhões de refugiados, na sua maioria mulheres, porque os filhos ficaram lá lutando, brigando, porque houve uma lei marcial, e é uma coisa desesperadora, é uma coisa que traz muita tristeza. Você pensar em 1 milhão de crianças,
É uma cidade de Campinas inteira, de crianças refugiadas e abandonadas. Qual vai ser o futuro dessas crianças? Essas crianças estão expostas, elas são sem os seus pais e mães. Então é um desespero, é uma coisa triste, muito triste. Hoje a gente recebeu, pastor, aqui um contato de uma pessoa que estava com um ônibus com 60 crianças e estava pedindo ajuda, porque estava a caminho daqui da Espanha e não tinha destino, né? Não tinha onde chegar com essas crianças. É uma luta difícil. Desses 23 que estão aqui, uma das famílias o pai ficou, porque era militar, mas as outras 3 saíram ilegalmente, porque tinham 3 filhos, cada um, e estão aqui na igreja com a família completa. Então a gente vê a luta que é a desestruturação familiar, né? E esses que estão aqui são batistas, são diáconos, os homens, e eles se dividiram lá. A gente viu a introdução falando sobre ser ativista, ser pacifista. Eles se dividiram na igreja, a maior parte é pacifista, mas uma parte deles ficou para apoiar o rebanho que ficou lá, né? Os membros da igreja que ficaram lá. Alguns homens ficaram. E alguns saíram com as famílias, mulheres e crianças, para apoiar os membros que estão fora da fronteira. Nós temos 2 vídeos aí preparados, né? Vídeos de pastores que estão lá na Ucrânia, que receberam ajuda aqui do Brasil, e depois nós vamos passá-los. Eu vou voltar aqui para o Mateus, para as perguntas, e depois, Mateus, você chama os 2 vídeos aí de agradecimento feito pelos pastores, agradecimento de coração dos pastores da Ucrânia às ofertas do povo brasileiro. Pastor, temos muita gente participando, comentando aqui no chat do nosso vídeo. Muita gente desejando aqui uma ótima noite também. Eu vou ler primeiro esses que estão desejando uma boa noite, que são aqui, ó. A Gilza Gomes, boa noite, aqui do Rio de Janeiro. A Ziza agora, Soares, boa noite, de Rondonópolis, aqui participando. Temos também a Sergiana, boa noite. A Nilza aqui, a igreja tem que orar e contribuir, concordando então com o que os pastores disseram agora neste início. Nós temos aqui também uma pergunta do Marcelo de Oliveira Tavares. Pergunta para os pastores. A Ucrânia tem menos de 1% de cristãos reformados. Essa guerra seria uma oportunidade de levar o povo ucraniano, através de pregação da palavra de Deus e ações pela igreja? Acho que ele quis dizer evangelizar esse povo com esta oportunidade que estão tendo. Mas essa pergunta os pastores vão responder daqui a pouquinho. Agora a gente vai passar aí esses 2 vídeos desses 2 pastores que agradecem aí a nossa igreja. Hello, Presbyterian Church of Pinheiros. I'm Bob Burnham. I'm the missionary team leader of a group of missionaries, Presbyterian missionaries in Odessa, Ukraine. I'm now currently in Bucharest in traffic right now. I'm taking a group of displaced friends from Odessa to safety in Brashov, and it's a mess. We're stuck in traffic. Something's going on, but the fact that we are able to have this car and to drive around and take care of people and get them into apartments is in a large part due to you guys. I just wanted to say thank you so much. We really appreciate it. This has been an unexpected tragedy, and no one was ready for it. None of us were ready for it. And it's heartbreaking to see the people who have had to leave their homes, leave their friends, leave pets, and you make it possible for us to be able to be here and take care of the people who we love the most. So thank you. We appreciate your generosity. How is it that a church in Brazil is taking care of people in Ukraine? It's the love of Christ. It's the body of Christ working together. So thank you again. We appreciate it. And please continue to pray for us. We will pray that God will provide for you as well as you minister to those around you and reach out to those far away, like the church in Jerusalem reaching out. That's what it feels like. So thank you again. God bless you guys. I hope to send out another message to you later and let you know more of what's going on. Take care. God bless.
Пасторе Арівал, приветствую. Дуже дякую вам за те, що ви участвуєте в нужді тих, хто зараз має її. Я знаю і вірю, що ви любите Господа, так як і ми, і служите Йому. Хай вас Бог благословить. Обригado. Pastor Arival, que é meu pastor Pacha, ele externou aqui a gratidão, né, por esse cuidado nesse momento difícil que vocês da Igreja Presbiteriana de Pinheiros têm tido conosco. E ele sabe que o Senhor e esse ministério ama Jesus assim como nós aqui amamos também. E ele disse que está muito grato e que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. Bom, que vídeo especial, né? Vamos só ressaltar então a pergunta que aqui o Marcelo fez para os pastores. A Ucrânia tem menos de 1% de cristãos reformados. Essa guerra seria uma oportunidade de levar Cristo, a palavra, para o povo ucraniano? Pastor Arival, com você aí. Claro, né? Nós temos o caso do pastor Lebier, que está lá em Kiev. Ele está cuidando das pessoas, né? Nós recebemos a imagem dele ontem, ele tirando um rapaz de um prédio que foi bombardeado. O rapaz é deficiente físico. E ele está lá, o pastor. Eles montaram uns esquemas de segurança, de trabalho juntos. E ele dá o testemunho: pastor Arival, eu não posso abandonar minhas ovelhas. Eu não posso abandonar o rebanho de Cristo. A minha família já está segura. E Deus tem um propósito. A outra forma de evangelizar é mostrar o amor de Cristo, porque numa guerra, você vai pregar o evangelho numa guerra, você tem que pregar o evangelho demonstrando amor nesse momento, aproveitando a oportunidade para falar de Jesus. Mas eu creio que depois do pós-guerra, na reconstrução, eu creio que a igreja terá uma oportunidade muito grande, né? Porque eu creio que o sofrimento humano aproxima as pessoas de Deus, né? O sofrimento, como a gente tem visto lá, aquilo é uma coisa desumana, aquilo é uma coisa muito triste. E parece-me que o ser humano, né, quando ele é confrontado, e quando ele vive situações, né, como uma situação de guerra, o coração fica mais amolecido, né? Fica mais mole nesse sentido, né? Mas eu quero aproveitar que o pastor Mariano também, que é um guerreiro, que é um soldado de Cristo, que dá uns tiros aí de vez em quando. Pastor, qual é a sua opinião sobre isso? O senhor é um ativista, um pacifista ou um seletivista, né? Olha, pastor, é um tema que leva a gente a ter que encarar a ética cristã, né? Deus acima de tudo, que é essa base da ética cristã, as pessoas acima das coisas, né? Então, nós precisamos, como foi bem colocado aqui, eu acredito que eu sou um seletivista. Eu acredito que tem guerras que vale a pena lutar, combates que nós não podemos deixar de lutar, porque o princípio dele, a defesa da fé, a defesa da família, a defesa do direito, eu acredito que somos chamados, nós somos chamados para, como pais, defendemos a nossa família, nossos filhos. Vivemos guerra constantemente. Os grandes centros, as grandes cidades, o índice de violência, e tudo isso são guerras. Quando vemos umas guerras institucionalizadas, como o caso agora, que está sendo, já completando 20 dias já desse confronto, dessa invasão da Rússia na Ucrânia, nós temos que olhar para o que está acontecendo e verificar como Deus está movendo a tudo isso. Há uma história, né, que o grande avivamento, o grande crescimento do evangelho na Coreia foi pós-guerra. Foi uma região totalmente destruída e que renasceu com isso que o senhor falou, a pregação, o amor de Deus. E quando vejo os vídeos, as notícias, principalmente do nosso colega pastor brasileiro, que está com a sua família já num lugar mais distante, mais seguro, está lá nos túneis, está lá no subterrâneo, atendendo pessoas, saindo, lutando, defendendo suas ovelhas,
como não dizer que essa não é uma guerra que se deve lutar? Não é? Às vezes a gente fica até assim, com aquela vontade de estar lá junto com ele, por causa da coragem. Ver a igreja se mobilizando, como lá na Espanha, recebendo já famílias ucranianas, refugiados. A igreja, ela faz missões em qualquer cenário. E perseguição, luta e tribulação sempre tiveram aliado com a pregação do evangelho e o crescimento do cristianismo. Então eu, como respondendo, tem guerras que vale a pena lutar, vale a pena dar uns tiros. Eu me lembro aqui, lá na época do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, um pastor luterano, no Bonhoeffer, ele defendeu o assassinato de Hitler, né? Ele como pastor. E ele foi justamente assassinado porque ele defendeu essa tese, né? Se você tivesse a oportunidade de dar um tiro no Saddam Hussein, ou no Putin, né, agora, ou naquele que está incitando a guerra, que está liderando a guerra, se você como cristão, né, para evitar um mal maior, você, né, não existe, do ponto de vista da ética cristã, neutralidade. Eu concordo plenamente que o pacifismo e o ativismo são fugas morais. A coisa não é tão simples assim, né? Porque eu fico imaginando o povo ucraniano entendendo que o que a Rússia está fazendo é uma invasão de sua propriedade, da sua terra, né? E a Bíblia defende o direito da propriedade, por isso que tem lá, não roubarás, né? Agora, se você é agredido dentro da sua terra, você tem um direito também de legítima defesa, de se defender, né? De defender a sua propriedade, a sua família, os seus bens. É muito triste porque a guerra, você está vendo as cenas, as pessoas estão deixando tudo, estão deixando as suas casas, estão deixando a sua história, estão deixando os seus bens para um lugar que não tem, ele não sabe, é um destino incerto, eles não sabem o que vão retornar para reconstruir, como eles vão reconstruir tudo, com que recurso, com que dinheiro, né? Então, são coisas assim que a gente precisa avaliar com muita sensibilidade, né? E concluindo que a causa da guerra é o pecado, né? E eu gosto muito de me lembrar, e a gente orou hoje, baseado na soberania de Deus, que somente Deus, ele faz cessar a guerra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, né? Ele joga os carros no fogo, né? Deus é poderoso. E é muito interessante porque na época de Davi, no contexto de Davi, Davi sempre lutou as guerras do Senhor, né? Sempre Davi, ele quando guerreou, ele procurava saber, é para eu guerrear? É para eu fazer essa guerra? Então, você observa aí que o próprio Davi era um seletivista. Ele selecionava as guerras, eu vou naquela que Deus me autorizar, naquela que Deus me mandar, né? Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar, né? Agora, o Rafa... Sim, estou aqui. Tá aí. Eu sei que você está sofrendo aí, porque é quase 1h da manhã aí, são 5 horas adiantado, não é isso? 15 para 1 agora. Então você... Obrigado aí, toma um Red Bull aí, tá? Mas, me diga uma coisa, qual é o seu projeto? Explica pra gente esse plano aí, porque há muitas pessoas que querem contribuir, estão contribuindo, e se Deus permitir, nós vamos mandar os recursos, porque eu sei, né, que uma viagem dessa aí custa muito caro, e as coisas aí, a diferença do dinheiro é muito grande aqui do Brasil, né, o euro, o real. Sim. Mas fala um pouquinho aí. Bom, pastor, primeiro da pergunta, né, que vocês responderam, a igreja presbiteriana de Kharkov, que a gente conhece, está em contato com o pastor de lá, que é o Sergei, a esposa dele e filha estão fora, mas ele ficou para cuidar do povo que ficou lá, e dos 120 membros que tinham lá na igreja, tem aproximadamente 10 só lá. Os outros 110 estão espalhados em 5 países aqui da Europa. Então, eu entendo também que Deus está usando essa guerra para dispersar ali os cristãos que estão ali e eles terem a oportunidade
de pregar o evangelho onde eles estão, né? Então, o que está aqui, que é batista, a gente participou de uma reunião de oração domingo juntos, e a oração dele foi que, assim, eu deixei um projeto pendente, eu estava evangelizando alguns não cristãos, e eu estou orando pela vida deles. Então, eu acho que esse testemunho, em meio à tribulação, é o que faz também as pessoas atentarem para prestarem atenção, né, para o evangelho. Aqui em volta, referente a essa minha ida lá para a Polônia, né, a gente tem feito uma divulgação aqui na região, então já tiveram vizinhos que entraram em contato comigo, que ainda não tinha tido a oportunidade de conversar, então eu vejo também que é a oportunidade da gente testemunhar que a gente está fazendo alguma coisa, a igreja ama, né, e demonstra o amor em ações, né, em atitudes. E a nossa ideia é ir com duas vans, a gente tem uma só agora, mas a gente está pedindo a Deus uma segunda van emprestada, ou então eu vou com o meu carro, e a gente vai com esses 2 carros, vai subir, cruzar, pegar alguns materiais em igrejas parceiras aqui dentro da Espanha, e em 2 dias a gente vai chegar lá, são 30 horas de viagem, né, e a gente chega com os materiais que eles pediram, então a gente não está indo com material que a gente acha que vai ser bom. Não, a gente pediu para as igrejas lá uma lista de materiais que eles estavam precisando, não estavam encontrando lá. Então tem materiais médicos, que a gente tem um irmão na igreja que é do Exército, vai nos ajudar muito, vai comprar aqui no Exército. Tem materiais para crianças mesmo, leite em pó, fralda, aqueles lencinhos umedecidos, tem coisas de carregador portátil, então imagino que eles se deslocam muito, então tem problema com relação a isso. Então veio uma lista bem específica. A nossa ideia é chegar lá, a gente está em contato com os pastores das igrejas ali da fronteira, porque o presbitério de lá da Ucrânia tem uma igreja que é na Polônia, né? E essa igreja que está cuidando dessas doações, e eles vão providenciar as famílias para a gente trazer de volta. Então, por isso que vale a pena a nossa ida, porque a gente vai com materiais que eles necessitam, e a gente volta com pessoas. E a gente vai ter o privilégio de trazer os pais de uma moça que congrega com a gente. Aqui era de uma igreja pentecostal, e ela está congregando agora com a gente. E os pais dela são ucranianos, estavam lá, e conversamos com ela essa semana, e vai dar certo. Rafa, e a posição do governo da Espanha? Eles estão acolhendo os refugiados? Eles vão dar alimentação, vão dar moradia? Como é que está isso aí, o governo espanhol? Sim, até está de forma assustadora, assim, a gente ficou impressionado, porque eles têm dado para essas famílias que estão na igreja, né, com a gente, estavam hospedados na casa dos irmãos, eles deram um hotel para eles dormirem, café da manhã, almoço e janta, vaga nas escolas para as crianças, e também um cartão de saúde para eles, e um auxílio mensal por família. Então, assim, o governo espanhol, até para se justificar, né, que está fazendo alguma coisa aí para abençoando, ajudando de alguma forma na guerra, para não se isentar completamente, né, que é o que estão culpando a OTAN de fazer. Então, ele está dando bastante incentivo para as famílias, então a gente acredita que virão para cá, para a Espanha, um número grande de ucranianos por conta desse benefício. Então, tá bem ativo aqui o governo. E a nossa lista, pastor, antes que a gente mude de assunto aí, de tema, a gente fez a conta, mais ou menos, para levar essa van e voltar, uns 1.500 euros cada van, de gasolina, né, de diesel e de pedágio. E a lista depende da quantidade que a gente vai levar, né? Mas só de materiais ali, o valor é grande, bem grande mesmo. O que você chama de grande? O quê? Uns 50 mil euros? Pastor, eu acho que não tão grande, eu sou mais humilde que o senhor. Então, eu acho que
Eu acho que chegaria, se a gente for encher as duas vans, daria uns 20 mil euros por aí. Tá bom. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, o Mateus tem um recado aí. Presta atenção no recado do Mateus aí, depois volta aqui na gente. Exatamente, pastor Mariano. É o nosso último convite para você que deseja ganhar este combo aqui, ó, que é o Novo Testamento Explicado, 3 livros escritos pelo reverendo Arival Dias Casimiro. O sorteio é daqui a pouquinho, mas para você participar, você precisa se inscrever no link que está aí na descrição deste vídeo, deste programa. Então, entra lá, se inscreva no link, preencha todos os dados e você pode concorrer aí e ganhar 3 livros escritos pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Pastor Mariano, com o senhor. Bom, nós colocamos aí na tela como você pode ofertar, você pode contribuir para a campanha. Foi enviado através da Junta Missionária de Pinheiros, Igreja de Pinheiros e Junta Mundial de Missões da Igreja Batista, aquela remessa primária de R$100 mil, do qual vocês vão ver algumas imagens do relatório que foi enviado, algumas fotos de alimentos que foram toneladas de alimentos para ajudar aos refugiados que estão ali na Polônia, né? E muitas coisas adquiridas para assistir. Queremos agradecer já desde já a transparência da diretoria da JMM, da Convenção Batista, na pessoa do pastor João Marcos, seu diretor executivo, né, que esteve lá junto, acompanhando a entrega aí dos alimentos, as aquisições, a toda a equipe financeira. Está chegando lá e você pode nos ajudar. Então, é um momento de guerra, os irmãos precisam de nós. Então, faça a sua oferta aí, movimente sua igreja. Você, meu querido irmão, e tenha certeza que não só as igrejas batistas, mas também irmãos presbiterianos da própria Igreja Nacional Presbiteriana lá da Ucrânia vão estar recebendo benefícios, como também essa jornada da viagem aí do nosso irmão pastor Rafael, que é missionário da Junta de Pinheiros, está lá com o processo de plantação de igrejas e que vai estar atuando juntamente aí com as igrejas lá nesta ida e levando mantimentos, mas também trazendo vidas para serem cuidadas, tá bom? Então, lembre-se disso, nós precisamos levantar recursos para ajudar aqueles que estão sofrendo, que estão ali padecendo e precisando das nossas orações, mas também do aporte financeiro da parte da Igreja de Cristo. Nós estamos batalhando aqui também, levantando recursos, tá bom? Orações e recursos. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo. Quero agradecer o pastor Mariano. Quero agradecer a você, Rafa. Você tem alguma mensagem final para nós aqui? Para os telespectadores? Eu tenho, pastor. Mensagem de gratidão a Deus pela nossa igreja de Pinheiros. Eu fui diácono aí há alguns anos, membro, só de sentar no banco alguns anos antes de começar a trabalhar e ser despertado por essa igreja. Minha vocação foi desenvolvida aí, sobre a orientação do Senhor, sobre o envio também com o pastor Mariano, que já estava presente, e eu sou grato à Igreja de Pinheiros por essa generosidade. Eu participei da primeira transferência, para o Bob Burnian, que a gente viu o vídeo, e eu vi a gratidão, eu vi a agilidade, enfim, é uma coisa sobrenatural. Então, por causa dessa generosidade é que a nossa igreja é abençoada, e aqueles que são generosos também são abençoados junto com a igreja. Então, eu faço um apelo para você que ainda não participou, para você que já participou, para participar também de forma generosa, financeiramente, orando por esse esforço, que a gente vai fazer de ajudar nossos irmãos em Cristo ali na fronteira. Pastor, muito obrigado. Nada, muito obrigado. Vai dormir agora, tá, filho? Você vai viajar. Um abraço na família. Obrigado. Oi. Pastor Mariano, encerra aí. Tchau. Bom, agora vamos para o nosso sorteio, tá bom? Que aí Mateus agora vai encerrar com o sorteio. Quem será o felizardo que vai receber esse combo aí, né? O Novo Testamento explicado aí, 3 livros bem comentados pelo pastor Arival. Vamos para o sorteio aí com o Mateus, tá bom? E após
A gente já está aqui se despedindo, ó. Beijo do pastor Mariano para todos vocês aí. Uma boa noite. Vamos orar. Só coisa boa. Pastor Mariano sempre querido, né? Ó, vamos lá então para o sorteio. O Novo Testamento Explicado do reverendo Arival Dias Casimiro. O sorteio vai agora para a tela. Nós vamos aí com a nossa equipe técnica que vai rodar. Muito obrigado a todos que participaram. Bom sorteio. Boa expectativa para você. Equipe técnica aí, então, colocando agora o sorteio na tela. Olha os nomes passando. E quem vai ganhar agora vamos lá, é a Maria Tamar Furtado Brasil. Maria Tamar, muito obrigado por ter se inscrito. Boa leitura para você, né? Muito obrigado a todos. Gente, o programa está se encerrando agora. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Continue aí na programação da IPPTV, porque tem muita coisa durante a noite e também na madrugada. Até a próxima terça-feira. Um abraço. Olá, graça e paz. Estou aqui para falar um pouco sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008 para ser o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a JMP já plantou no estado de São Paulo mais de 50 igrejas. Ajudou a organizar igrejas também em vários estados do Brasil, em parcerias com igrejas e agências missionárias. Temos hoje 95 projetos missionários em andamento, 18 deles são transculturais e os demais plantação e revitalização de igrejas. Cerca de 135 missionários são apoiados diretos e indiretamente pela Junta Missionária de Pinheiros. 10 construções em andamentos agora em 2022. 33 novos projetos através do 105 Brasil, que visa organizar 100 igrejas em 5 anos a partir de congregações de igrejas locais. Chama a sua atenção para que você se torne um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros, orando, divulgando, contribuindo. Você que faz parte da igreja local, você que é empreendedor, você que tem empresas e deseja também se tornar um investidor em missões, entre em contato conosco. Acompanhe todas as notícias da Junta Missionária de Pinheiros através das nossas mídias sociais. Entre em contato conosco. Seja um missionário também nas redes sociais. 1 milhão de assinantes na nossa IPPTV, a sua TV missionária. Adquira também materiais na Ezion, a nossa livraria e editora. Lembrando que tudo que é vendido através da editora é para ser aplicado na obra missionária. E estude também através do nosso EAD Pinheiros, uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros e o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também não esqueça das nossas campanhas Cestas Básicas para ajudar milhares de famílias que estão vivendo em calamidades e também por causa da Covid-19. Fique conosco sempre e junte-se a nós na evangelização no Brasil e no mundo. Um forte abraço.